Olá, começamos mais um Frente a Frente. Nesta sexta-feira, dia 22, a partir das 9 horas da manhã, será realizada no plenário da Assembleia uma sessão especial para discutir a grave situação do bairro do Pinheiro. O requerimento para a realização desta sessão pública é de autoria do deputado Cabo Bebeto, líder do PSL, como também do deputado Léo Loureiro. E foi assinado, claro, pela maioria dos parlamentares que sentiram a necessidade de discutir essa questão com todos os órgãos que fazem hoje parte dessa grande investigação sobre os motivos, não é, da situação do Pinheiro estar sendo colocada como um caso único no Brasil até então, não é? Começando pelos aqueles tremores de terra, depois a questão do solo, o afundamento do solo, não só nas ruas, também como no interior das moradias. Eu agradeço ao Cabo Bebeto, deputado eleito, por estar aqui com a gente para discutir essa questão. Deputado, antecipadamente pergunto, o que se espera dessa sessão especial e quais os órgãos que foram convocados, as representações que estarão aqui para debater essa situação e para propor também alguns encaminhamentos, não é isso? Gorete, o que a gente espera é que a gente tenha nessa sessão respostas mais positivas, mais objetivas para aquela comunidade. E até para toda Maceió, que é uma situação que tem espalhado pânico a muitas pessoas, né? A gente vê em WhatsApp, em algumas redes sociais, todo tipo hoje de vídeo e de áudio, que a gente tem que saber até que ponto é verdade, o que é verdade. E o que a gente espera é que a gente leve para essas pessoas o que de real ou do que se sabe até agora que está acontecendo ali. Nós chamamos as duas defesas civil, municipal e estadual, Casal, Ministério Público Federal e Estadual, CPRM, UFAO, dois grupos da comunidade lá, tem a NUDEC e tem SOS Pinheiro. Nós convidamos cerca de 22 pessoas e órgãos que estão participando direto ou indiretamente desse estudo que acompanham a gravidade desse problema do Pinheiro. Pois é, o que mais chama a atenção desde o começo do tremor, né, que se sentiu de terra lá na região, é o fato de especialistas do Brasil inteiro já terem estado aqui e até então não se tem nada de concreto e que justifique a situação do bairro, que só tende a piorar, né? Está fazendo agora em fevereiro, um ano que começou esse problema no bairro do Pinheiro. Eu acredito que houve uma demora, ou de repente o Estado, quando eu falo Estado, inclui-se município e Estado, eles esperaram, ou não contaram que o problema fosse tão grande assim. Alguns geólogos falam que o terreno, ele é um terreno ativo, é um terreno que sofre realmente tremores, mas que não deveria dar, a princípio, né, esse problema que está tendo. E aí outros fatores podem agravar essa situação vamos dizer, situação geológica do terreno, né? Se má drenagem das águas da chuva, se tubulação antiga da Casal, se extração da Braskem. Então pode ser um aspecto só, ou pode ser um somatório de fatores que está dando essa situação lá no terreno do bairro do Pinheiro. Bem, há especulações também em torno, né, de que há informações que continuam sendo sigilosas, que não têm sido passado nem para quem está, por exemplo, na realização de algum trabalho lá que teve sequência, o isolamento de áreas, de ruas, a retirada de moradores daquelas áreas consideradas mais perigosas, vulneráveis, que é a área vermelha, a área laranja, né? Entre outras questões. Essas informações sigilosas, no seu entendimento, isso deve continuar dessa forma ou deve ser deve ser uma informação ampliada para os meios, inclusive de tudo que acontecer, colocar para a população, né? Gorete, eu não tenho percebido, nas reuniões que eu tenho participado, de algo sigiloso, não tenho percebido isso. Percebo que existem perguntas que ainda não têm resposta. E algumas são facilmente explicadas e a gente entende pela dificuldade do estudo de um terreno que há construções. O que é que os geólogos dizem?
que esses procedimentos são feitos em desertos, no meio da mata, então não há edificação, não há transporte, então assim, facilita o estudo. E eles agora estão fazendo pela primeira vez algo numa área urbana, que eles não tinham esse costume. Eu vejo realmente uma qualificação no pessoal do governo federal aqui, realmente o pessoal passa segurança no que fala, no que faz, mas principalmente os ministérios públicos, estaduais e federais, eu acho que eles têm que, de alguma forma, responsabilizar essas pessoas. Eles têm que mostrar para essas pessoas que eles são responsáveis. Se há algo sigiloso, que amanhã ou depois venha a ser contrário do que eles estão dizendo para a gente, que eles respondam por isso. Para mim, aqui não precisa ser Brumadinho, que aconteceu, né, aquela tragédia ali e depois as pessoas foram presas. Eu não quero que isso aconteça aqui. Se a gente pode resolver agora, que a gente resolva. Se a gente pode amenizar agora, que a gente amenize, mas de forma sensata, de forma prática, porque a população ali não sabe o que fazer. Porque como é que eu mostro, Gorete? O que acontece hoje? Existe um quadrante, por exemplo, vermelho, uma quadra vermelha, de lado uma quadra laranja, no outro lado uma vermelha. Como é que eu vou convencer aquele cara da área laranja que está cercado de toda uma área vermelha que não é para ele sair agora? Ou da área amarela também. Da área amarela que está casos, também, há casos de estar dos 2 ou 3 lados cercado de área vermelha. Então, por que ali não é amarela? Existe a explicação, né, que essas rachaduras, elas têm um sentido, um trajeto, e aí, então eu quero que eles passem isso para a população, mas que o Ministério Público cobrem que isso é verdade de hoje. A gente precisa responsabilizar as pessoas. Talvez a solução desse problema, na minha opinião, hoje, seja a federalização dessa situação. Até porque Estado sozinho, o município não tem condições de resolver. Não tem, a defesa, e foi dito já, a defesa civil dos estados e dos municípios não é só Alagoas, ela é precária. O que faltaria? Mas estrutura, primeira coisa, estrutura. Então, mas existem outras situações, por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas regiões que acontecem catástrofe, né, que a defesa civil é um pouco mais avançada. Então, mas a gente tem que resolver hoje, o problema está aqui. Então, eu acho que se o governo federal botar a mão em cima dessa situação e tomar conta disso, ele vai dar uma isonomia, vai dar um respaldo melhor, vai dar uma resposta mais rápida. Uma celeridade, exatamente. Porque, Gorete, ambos, município e governo, já podiam ter feito algo de mais efetivo para essa comunidade. E, na minha opinião, não fizeram. Por exemplo, algo mais efetivo seria o quê? Olha, a desocupação, a liberação mais rápida, porque assim, existe um controle, né, sobre o aluguel solidário com medo das fraudes, mas a fraude hoje é minoria. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas, e quem fraudou... está na área de risco. Exato, que quem fraudou, de repente o Exército entrar aí para ajudar na mudança, que hoje há uma dificuldade de caminhões e carros de mudança. Mas a Defesa Civil já disponibilizou para fazer essas mudanças? Já disponibilizou quando? Tem 1 ano esse problema. Disponibilizou há 15 dias atrás. Agora, recentemente. É isso que eu estou dizendo, está demorando demais. Você precisa mais o quê? Sirene, não tem sirene ainda. O que é que falta para ter sirene ali? Eu participei da simulação. São detalhes que não custam muito. Não custam muito. E se depois ali não for mais útil, vai para outro lugar. Aquele ali, a sirene é tirada e é para usar depois em outra região. Por que não depois não pegar as sirenes e colocar nas barreiras que a gente tem aqui em Maceió, que vai e não vai, sofre deslizamento? O que não pode é ficar nessa briga, né, entre município e estado, e a gente tem visto isso, apesar desses setores tentado fazer diferença, quando sobe, fica a briga, parece, do município com o estado. Mas no meio disso está a população, precisando de solução. Pois é, o governo federal já disponibilizou recursos, tanto para a mudança e o benefício do aluguel. E nesse aspecto, o que é que se pode fazer de concreto a partir da realização dessa sessão especial no debate para propor que o governo federal assuma integralmente, né, os trabalhos e as providências que estão sendo tomadas em relação à sociedade? Eu acho que a gente ouvindo esses setores, eu quero perguntar a cada um o que é que ele precisa e por que não foi feito. A gente sabendo, e a população vai estar lá para falar, eu já tenho algumas demandas, e vou levar em nome da população, mas lá certamente alguém vai querer expor alguma situação. Cada um às vezes tem sua especificidade, como a gente viu agora a questão dos cartórios, né, que vão agilizar isso aí vai ser uma ajuda enorme. Tem muita gente ali que não é proprietário, que também que não é locatário, mas ele precisa comprovar. E se os cartórios ajudarem isso aí, farão diferença na vida de muitas pessoas. Mas isso já era para estar sendo feito há 1 ano atrás.
Pois é, e o que as pessoas, muita gente está questionando é o perigo que representa o bairro se tornar aquela região mais afetada, não é? Um deserto onde suas moradias fiquem vulneráveis aos invasores, e sobre isso também é um ponto de discussão na sessão? Também, por exemplo, a gente precisa trazer o policiamento para aquela região, né? Mas trazer o policiamento de forma pontual. Ele tem que ir naquela casa ou passar naquela casa que está abandonada. Por quê? O policial, quando ele passa e ele sabe a especificidade daquela região, daquela residência, ele vai observar se a janela está aberta, se está fechada. Eita, ontem estava fechada, hoje está aberta, então alguém entrou. É preciso que a gente garanta o patrimônio daquelas pessoas. Eu não sei por que ainda demora, a Defesa Civil está alugando um imóvel e vai fazer uma base lá da Defesa Civil. Mas era para ter uma unidade imóvel ali, do bombeiro e da Defesa Civil. Circulante, né? E até numa praça daquela ali, uma tenda com um ônibus, para que a população... Exatamente. Né? Para você ter ideia, o pessoal foi essa semana na delegacia, na Central de Polícia, fazer um BO para registrar, porque, veja só, eles procuram o município e procuram o Estado, mas eles não têm controle dessa procura. Então eles foram na Polícia Civil registrar, né, a autoridade policial lá, que ligam para a Defesa Civil e um diz uma coisa, no outro dia outro diz outra. E por coincidência, para que você tenha ideia de como é a situação, ligaram lá, o delegado, doutor Gilson Rei, que estava de serviço, ligou na frente deles para a Defesa Civil e ninguém atendeu, e era 4 horas da tarde. Então não existe, numa situação dessa, não tem uma pessoa para atender um telefone lá. Tem que haver essa pessoa em um horário especial, não é? Porque isso tem que ser 24 horas. 24 horas, exatamente. A gente for falar aqui sobre, eu não sei se você vai tratar, mas vamos adiantar aqui o assunto, falar sobre a simulação. Eu lamento, mas foi errada do começo ao fim. Eu estava lá sobre no meu quais escritório, aspectos? do começo ao fim. A sirene lá que foi passada foi um comboio de viaturas, algo perto de teatral, algumas viaturas da polícia e do bombeiro e vários carros da imprensa. Aí eu lhe pergunto, se abrir um buraco numa rua ali ou em outra rua, não vai passar, então quem está lá não vai ouvir. O barulho baixíssimo. Muitas pessoas me disseram, eu saí porque sabia da hora, outros disseram, eu saí e não ouvi. Inclusive o pessoal de prédios não ouviram. As pessoas falam que, a comunidade começa a pesquisar, essa sirene de alerta custa R$800. Vamos colocar 10 sirenes ali naquela região, 20 que seja, a gente não está falando de um montante que o Estado ou o município não possa arcar. Agora vai colocar, se for 3 horas da manhã, a viatura vai chegar lá que horas lá para fazer esse alerta? Eu trabalhei na rua até um dia desse e não tem efetivo. A área ali do 4º Batalhão é uma área enorme. O batalhão cuida do Mutange, Bom Pato, Clima Bom, Sanatório Pinheiro, Rosana e Colo, Jaqueira, Gruta, Rotary, Pitanguinha. Não tem dia que só tem 2 viaturas na área do 4º Batalhão. Aí se for 3 horas da manhã, qual é a viatura que vai sair? Quantas vezes eu pedi apoio a SAMU e não tem viatura livre, porque tem outras ocorrências? Aí essas viaturas vão atender isso aí? Será que vai dar conta? Está esperando o quê? Então, a gente não se pode pagar para ver, A gente está falando de uma simulação que foi programada, não é? Não estava assim essa semana até de alerta, não. Teve dia e hora marcado. As pessoas foram para a rua lá, eu fui para o ponto marcado, onde tinha uma tenda da Cruz Vermelha, na rua da Importadora. Ficou todo mundo lá no meio da rua. Lá não tinha ninguém para dizer, pessoal, vá para Fernando de Lima, se dirija para o Exército, preenche isso aqui. As pessoas estavam assim, ó, sem saber o que fazer no meio da rua. Nisso, lá tinha 2 lonas no chão para atender as possíveis vítimas, né? Feridas. Como é que ia atender? A ambulância ia passar por onde? Que estava fechado pela população. Quer dizer, a logística estava completamente não se deu o trabalho de se organizar para que ou você amanhã que mora lá, quando passar por um evento real, a gente sabe que vai passar lá na tenda Cruz Vermelha para dar alguma informação ou para medir a pressão e eu tenho que ir para Fernando de Lima, eu tenho que ir para o CEPA, eu tenho que ir para o Exército. E essas simulações, elas têm de ocorrer não uma vez a cada, tem que ser mais constantes, no sentido programadas para acontecerem e as pessoas assimilarem de fato como devem proceder, não é? Tinha momentos lá que tinham 2 helicópteros, um voando em cima, outro voando embaixo. Então assim, eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência. Eu espero muito que o Ministério Público ajude a gente nessa sessão, porque o povo de Maceió precisa. Deputado Cabo Bebeto, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Cabo Bebeto, eleito, líder do PSL, que nos fala aqui sobre a realização de uma sessão especial que acontece no dia 22 deste mês, às 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa, para discutir a grave situação do bairro do Pinheiro. E sobre esse assunto ainda, deputado, o senhor participou de uma reunião, né, para discutir e consolidar informações com os órgãos lá no Hotel Jatiuca? Correto. E recentemente, né, essa reunião ocorreu. O que o senhor avalia dessa reunião, no sentido prático do que ela se propôs? Olha, a reunião terminou se estendendo por mais... Ela tinha uma previsão de encerrar 5h30 da tarde, encerrou 7h30 da noite. Evoluiu bastante, a gente recebeu novas informações, mas no final das contas a gente não conseguiu sair com nenhum documento, registrar algo realmente prático. Quero tentar nessa sessão agora. Eu tenho uma audiência dia 26 em Brasília, às 16 horas lá, com o secretário-geral do Ministério de Minas e Energia. E eu quero levar essa pauta para lá. Se não for intervenção do governo federal, mas que o que é papel dele, que se faça com urgência. O que ele puder ajudar, que ele ajude. A gente precisa mostrar essa realidade, sem qualquer arrodeio político. Então, é por isso que eu estava ansioso por essa sessão, por isso que eu solicitei que as pessoas, e solicito que as pessoas participem dela, porque eu quero sair dessa sessão eu convidei mais 2 deputados para participar ir para Brasília, convidei a deputada João Pereira e o deputado Bruno Toledo, que eu acho que é importante a gente ter mais visão, ter mais pessoas lá, para que a gente consiga trazer, né, um retorno, né, que traga algo positivo e objetivo. A gente precisa agora objetividade. A gente tem que resolver, tem que fazer alguma coisa. Pois é, o que se espera dessa audiência lá em Brasília, no Ministério das Minas e Energia? No sentido de dar celeridade, da liberação, talvez, de recursos para uma investigação, digamos, mais avançada, sobre o que a gente já tem aqui, que possa não surtir o efeito, porque tempo é o fator fundamental para resolver essas situações, né? Por exemplo, foi reclamado pela Defesa Civil Estadual que o Senad, que é o órgão responsável pelo monitoramento meteorológico do Brasil, ele está tendo um retardo de 3 horas. O coronel falou que no último evento que teve, ele recebeu a mensagem de 5 horas da manhã e a chuva tinha começado 2. Então isso é algo gravíssimo. Porque surpreende sem nenhuma, se for algo muito forte. Entendeu? Por exemplo, a área laranja e amarela é recomendável que na chuva muito forte, essa área seja evacuada e só volte após a liberação. Até porque essa área, deputado, antes mesmo de ocorrer aqueles tremores, elas já sempre foram inundadas em qualquer período de chuva, né? Então isso aí é um problema que o governo federal tem que resolver, né? Foi doado um novo radar que fica na UFAL. Esse radar ele tem um ponto cego que estão tentando resolver. Os primeiros levantamentos apontam que é devido aos bloqueios de celulares no presídio. Se for isso... No presídio? No presídio. Está interferindo no satélite e ele tem uma perda de visão lá de 30%. No raio, não é? No raio lá. E, inclusive, é por onde ele aponta. Então, às vezes, pode apontar para o lado do Pinheiro. Qual é a minha ideia? Se realmente for isso, a solução imediata qual é? Desativa o bloqueio do celular no presídio, porque o mais urgente hoje é tomar conta do Pinheiro. Então, se vai passar 2 ou 3 dias se regulando para que não haja mais interferência, eu acho que dá para a gente reforçar a segurança no presídio, não é? Eles não vão saber quando isso vai acontecer. Então, se bloqueia o celular, se desativa esse serviço, para que, isso eu estou falando que são as primeiras informações que chegaram em relação a essa perda do monitoramento do satélite. Se for isso, suspende. Por 2 ou 3 dias. Né? Mas enquanto parece que pode regular, então desliga ali, de repente com 1 dia ou 2 se resolve. Mas eu acho que o que não pode é uma área daquela ficar descoberta diante do que a gente pode ter de problema. Essa é a visão que eu tenho hoje. Então eu quero chamar esses órgãos para ouvir deles e sair. Ah, não, o satélite não era o adequado, ou realmente vinha alguém de Brasília para cá para alinhar, não sei, o que for, o que tiver que ser feito, que seja feito.
A gente precisa que o órgão diga o que é que ele precisa para que a gente cobre de quem deva cobrar. Pois é. Além dessas questões emergenciais, para se tratar de forma preventiva a partir de agora, né, a prevenção, volto ainda àquele assunto de a área ficar considerada uma área fantasma, sem moradia, mas as pessoas que têm seus imóveis, né, não quer ver ocupado. Lógico. Inclusive, há uma recomendação, não sei de qual órgão partiu, que as pessoas desliguem, que as pessoas possam ir até o escritório da Eletrobras, ou já mesmo, para pedir o desligamento da energia de seus imóveis nesse período em que está fora dele, para facilitar a identificação se acontecer de religar alguma coisa nesse sentido, para evitar a ocupação. Eu não ouvi isso aí, mas faz até sentido esse pedido. E eu dizia até que se o morador, ele está recebendo aluguel social, isso automaticamente o próprio município, o Estado, já deveria informar a Eletrobras, já que ele pediu, ele não pode ficar mais lá. Se desligava automaticamente. Exatamente. Deixa o morador resolver, que ele está cheio de problema. Eu acho que era muito prático o poder público resolver isso aí. O que a gente tem observado, Gorete, é que, por exemplo, o que faria depois com aquela área ali? O Serviço Geológico do Brasil já apontou um sistema de drenagem de água da chuva que possa atender de uma vez por toda aquela região. Há projetos já mais para o futuro para se construir de forma adequada naquela área. Se houver alguma região ali que realmente não possa ter construção, que se crie uma área comum, uma área verde de repente, mas que seja feito no Pinheiro uma referência para o Brasil. Não é rápido. A gente espera, existem vários estudos, alguns que encerrarão em maio, outros final de junho. Até agora o prazo, final de junho, foi o prazo máximo que eu ouvi para os estudos. Aí sim, com esses estudos já concluídos, é que a gente pode ter que a gente vai ter a certeza de quem causou isso aí e a quem a gente responsabilizar. Mas o morador lá não pode ficar lá esperando. A gente precisa dizer a ele, dar um destino a ele correto. Pois é, e o morador que insiste em ficar porque não tem para onde ir. Já se cogitou de as áreas que são consideradas vermelhas, né? O governo tenta viabilizar a construção, porque no caso do conjunto de Val do Suruagi e do conjunto Jardim das Acácias, são moradias populares, originariamente populares, não é? E nesse caso o governo do estado tem alguma responsabilidade sobre a construção de um imóvel num terreno do estado e para famílias de baixa renda. Na verdade, assim, o Brasil aparentemente estava bastante atrasado em relação à geologia, essa questão da construção. Então, assim, se não era para construir ali, o Estado errou, né? O poder público errou, se não era adequado. Se foi provocado por alguém que tinha permissão, né? Ou uma concessionária, ou uma empresa privada, o Estado também é responsável. Então, assim, o que a gente precisa é saber o que causou, o que pode ter para o futuro, para que a gente dê um destino adequado. Se o Estado vai errar, ou por ação ou por omissão, ele vai ser responsável, certamente, e se foi prefeito, se foi secretário antigo, se foi instituto que não fiscalizou, para mim não importa. Eu cheguei agora como deputado, estou muito à vontade nessa cadeira e tenho a certeza que eu não tenho problema nenhum de cobrar ao responsável que foi por isso aí. Não tenho compromisso com nenhum órgão desse, a não ser com o povo de Maceió. Me criei naquela região ali, meu escritório é na área laranja, estou lá ainda porque ainda não senti a certeza que tenho que sair, estou acompanhando de perto, não serei omisso, nem serei maluco de ficar onde não é para ficar, mas eu preciso dar a certeza para aquela comunidade do que está acontecendo, do que vai acontecer. E o senhor sente-se seguro ainda estando lá no seu escritório? Sinto. Ainda hoje, do que eu tenho ouvido, do que eu tenho acompanhado, eu me sinto seguro de estar ali. Bem, a gente espera que até o prazo oficial que foi determinado, que não só as equipes que trabalham, como também a população, que é o principal elemento a ser considerado nesse processo, tenha a oportunidade de ter as informações reais. Aí eu pergunto, para essa sessão especial que vai ocorrer nesta sexta-feira, às 9 da manhã, a convocação à população tem sido feita de forma constante, porque
sem a população é impossível realizar um debate dessa natureza, porque ela traz, como o senhor disse no início da entrevista, informações que só o morador da região pode passar, né? Eu estou pegando um carro do amigo meu, uma caminhonete, estou colocando uma caixa de som nela e vou amanhã passar, ou eu pessoalmente, ou um áudio, passando bem devagar na comunidade, informando da sessão, chamando, e espero que as pessoas participem. Os meios que eu tenho para divulgar, eu tenho usado. Essas comunidades hoje já têm vários grupos, né, alguns aplicativos, e eles estão bastante articulados, e a gente manda informação para um, rapidamente se espalha. É o que eu estou podendo fazer nesse momento. E conto com a TV Assembleia, algumas outras emissoras, alguns outros jornais também divulgaram, e espero que a população atenda essa convocação. A TV Assembleia fará cobertura ao vivo de toda a discussão da sessão e não medirá esforços, claro, de estar reapresentando aqui a chamada para a participação da população nessa audiência pública, como tem feito nas demais. Aí eu pergunto, deputado, o que é que o setor produtivo aqui em Alagoas pode contribuir para pessoas, por exemplo, há moradores que não têm para onde ir de fato. O que é que acontece com essas pessoas? Vai se procurar debater também na sessão especial esses casos? A gente tem lá, por exemplo, tem comerciantes. O comércio daquela região ali, foi feito um levantamento, 91% dos comerciantes daquela região, 91% vivem exclusivamente da área do Pinheiro. Então, assim, é uma mudança radical para aquele comerciante. Então, é preciso que SEBRAE ou qualquer órgão que possa auxiliar o microempresário, o comerciante, que eles se juntem e criem realmente. E aí cada um dentro do seu papel, dentro da sua formação, é preciso, não tem para onde. A gente tem também relatos aí, a população, o povo alagoano e o brasileiro tem que ter consciência nisso aí. A gente tem várias pesquisas de mercado de preço de imóvel que era R$ 1.100, que hoje é R$ 1.500. O cara estava tentando alugar um ano o apartamento dele e ele inflacionando. Quer dizer, é uma falta de caráter disso aí que a gente vê. É uma pena a gente ter seres humanos vivendo no mesmo espaço com a gente com esse tipo de mentalidade. E isso aí, se a gente conseguir provar e houver como criminalizar isso aí, eu vou cobrar isso aí. Porque é muita covardia alguém aproveitar uma situação dessa. Uma situação... A gente sabe que um mercado que vinha difícil, que todo mundo pedia, pelo amor de Deus, para alugar um imóvel, de repente ele vê uma oportunidade dessa, rapaz, numa situação que as pessoas já estão e ele quer cobrar mais caro. É importante também que a gente faça esse reflexo. Não cobre só o bom caráter dos políticos também, mas que você reflita sobre suas atitudes. É muito importante isso também. Bem, essa atitude deve ser rechaçada sobre qualquer segmento, né? E o segmento do mercado imobiliário tem responsabilidade social também. Não faz sentido, como o senhor disse, se cobrar em cima de uma situação desesperadora, né? Porque tem pessoas que realmente alugaram às pressas, saíram até de áreas que não eram consideradas e que querem ficar graves, lá perto, né? Às vezes pela comodidade do seu trabalho, da escola dos filhos, né? Não vão morar lá, mas querem ir para perto. E justamente esses imóveis mais perto estão sendo hoje supervalorizados. Na contramão da realidade do povo que está saindo de lá. Enquanto o imóvel dele está sendo desvalorizado, o cara tem outra pessoa se aproveitando da situação para valorizar ainda mais o seu imóvel. É isso. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Cabo Bebeto, líder do PSL aqui na Assembleia Legislativa, que fala
falou até agora, nos 2 blocos do programa, sobre a realização de uma sessão especial no dia 22 deste mês, sexta-feira, às 9 da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa, com a participação de representações de todos os segmentos que estão envolvidos, né, na busca da informação que justifique o que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Portanto, agora, já que o senhor falou da questão do comércio, que está penalizado no bairro do Pinheiro, eu trato agora aqui com o senhor sobre não foi uma solenidade, mas foi um encontro da FEComércio junto aos deputados, né, que foram recebidos para expor justamente as condições que tem a FEComércio, o desempenho do seu trabalho aqui. Como o senhor avalia esse momento, deputado? Olha, Gorete, eu soube, foi ontem essa reunião. Estava lá Max Beltrão, deputado Nivaldo. A bancada federal. Tinham 4 deputados, se eu não me engano, ou 5. Estava o pessoal lá do SOS Pinheiro e levaram para essa bancada algumas demandas desses. Eu confesso a você que eu não recebi. Marquei com o pessoal hoje do Pinheiro, estou aguardando eles aqui hoje no meu gabinete, para saber o que foi tratado lá, para ver se a gente pode unir força ou se eles vão, de repente, agir por lá e a gente por aqui, não tem problema nenhum. Mas é importante que a bancada federal esteja engajada nesse trabalho. A bancada federal é importantíssima. Recurso, consideração política. De repente, o deputado Max Beltrão, que foi ministro do Turismo, deve ter um acesso enorme lá em Brasília. Pode facilitar, de repente, que mais órgãos federais venham para cá. Né? Então, assim, acho que todo mundo pode ajudar de alguma forma essa situação do bairro Pinheiro. Pois é, situação que, de repente, outros segmentos também possam unir forças junto com os já existentes, não é, deputado? A CREA pode ajudar bastante, a OAB tem um papel importantíssimo nisso aí, né? A Defensoria Pública é importantíssima a participação dela. O que a gente espera é que essas pessoas, esses órgãos, eles compareçam aqui na sexta-feira, para que a gente possa fazer um mutirão de medidas, necessidades, de boas vontades e que a gente possa dar uma ação para tentar resolver essa situação o mais breve possível. Deputado, o senhor é autor de um outro requerimento para discussão na audiência pública sobre a constante falta d'água na região do Agreste, aqui de Alagoas. No sentido prático, porque a falta d'água é um motivo maior, mas o que pode está acontecendo para que essa falta d'água chegue a uma situação como essa? Olha, eu recebi informações que estava tendo esse problema lá em Arapiraca, na região. Quando eu protocolei o pedido da sessão especial, começaram a chegar demandas de outras regiões. Santana e Delmiro, questão de qualidade de água de Paulo Jacinto. Então, aquela população recebe de informação da Casal que a bomba queimou. E falam que a bomba queima pela questão da energia. A oscilação da energia. Deputado Ricardo Nezinho agora me mandou, muito bem me lembrou, disse: Bebeto, a gente tem que cobrar, solicitar também a presença da Eletrobras, para não ficar. O que é que a gente quer fazer? Como quer fazer aqui na situação no Pinheiro? Casal, você diz ao povo que o problema é a Eletrobras. Eletrobras, o problema é você? Colocar os dois. Diz que é uma questão de a bomba queima, diz que é uma bomba enorme e o Estado não tem bomba para repor. Se falta tanto assim para essa região, por que não comprar, adquirir essa bomba? A gente está falando de falta d'água de 20 dias. Ninguém consegue viver com 20 dias sem água, não. E as contas chegam. Como é que a gente deixa? A gente não está falando de meia hora de um cano que quebrou. É uma bomba que queima e é recorrente essa que quebra e que é recorrente esse defeito, porque o Estado não pode ter uma bomba reserva. Então, o que não pode é estar. Diz que Delmiro e Santana, é um dia água para Delmiro, no outro dia água para Santana. Um dia água para Delmiro. A gente não pode ver assim, nos tempos de hoje não pode ver assim. É um transtorno para a população e prejuízos para o setor produtivo, para a agricultura. Para tudo, para o comércio, para tudo isso aí. Então a gente precisa dessa solução. E aí eu convoquei também, até porque são da região, são colegas realmente que chegaram para somar, né? E tem um trato muito bom com eles. Eu convidei o deputado Ricardo Nezinho, o deputado Tarcísio Freire e o deputado Breno Albuquerque, para que a gente junto, e eles têm certamente mais, eles têm ouvido mais reclamações do que eu, para que nós 4 juntos, junto com a Assembleia também, que a gente traga definitivamente uma solução para essa questão. Se é para comprar, não estava no orçamento, a Assembleia senta e vamos discutir o que a gente pode fazer para que essa solução seja dada a essa população. E essa audiência pública, ela deve prever-se a realização dela para quando, deputado? Vai ser para março. Eu acho que ela já está pré-agendada, em breve eu vou estar divulgando essa data aí, mas eu acho que ela já está pré-agendada.
Pois bem, espera-se também a representação, não é, de todos esses segmentos. Já tem, já a população, comerciantes, a população realmente está revoltada com isso aí. Já tem, inclusive, já a promessa de ônibus vindo para cá. Isso é importante, essa casa aqui é de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Deputado, ainda em relação ao bairro do Pinheiro, o senhor espera que dessa reunião se tire, dessa audiência pública, essa sessão especial, melhor dizendo, se tire elabore-se algum documento a representar a comissão, a comitiva de deputados que vai até Brasília? Exatamente. A gente tem hoje na Assembleia, o presidente Marcelo Vitor é um cara muito conhecedor do regimento da casa, muito conhecedor do direito. E a gente terminando essa sessão, pretendo sentar com o presidente para ver qual o documento encaminhado de forma oficial para que represente um parecer da Assembleia e que a gente trate isso de forma bem formal, porque a gente quer responsabilizar. A partir do momento que a Assembleia faz um relatório e encaminha isso para o governo federal, ao Ministério de Minas e Energia, a gente está passando para eles essa bola e cobrando deles a solução que a gente encontrou aqui, que é a demanda deles. O mais importante é conseguir, junto ao governo federal, de fato, o quê? Olha, o mais importante é agilizar a saída das pessoas de área vermelha, facilitar essa questão do aluguel social, de repente incrementar, que o governo federal ele estruture, de repente, as defesas civil, municipal e estadual, para que, houver necessidade, eles estejam em estrutura melhor. Acho que é importantíssimo a Defesa Civil Nacional voltar para cá, que não está mais aqui. É importantíssimo que ela esteja aqui. Não está, vai e volta, né? Mas é importante ter alguém aqui. Permanentemente. Permanentemente. Eu acho que é importante a gente ter alguém de fora do Estado, do governo federal, monitorando tudo, para que a gente tenha mais imparcialidade. A gente hoje vive, um suspeito, por exemplo, é a empresa Braskem, que pertence a um grupo que foi alvo de operações aí, de envolvimentos em vários governos. Então, é interessante que a gente tenha alguém de fora monitorando e acompanhando isso tudo aqui, essa investigação e esses estudos. Pois é, e sobre a Braskem, ela não está fora dessa possibilidade, não pode se sentir também incomodada, porque a extração... Não. E ela, né? Também, a gente tem que falar que ela tem participado toda vez que ela é convidada. Então, a Braskem tem sido presente e o que a gente precisa é mostrar e apontar os culpados, e por causa disso a gente traga a solução. Bem, aproveitando a sua presença no Frente a Frente, deputado, vou aproveitar para abrir um parênteses. Como está sendo esses primeiros dias, digamos assim, de ação parlamentar na Assembleia Legislativa? Uma Assembleia que estava de recesso, né? A gente fez aquela sessão extraordinária, está voltando hoje, mas tem sido bem corrido e bem cansativo. Mas a gente espera com o tempo a gente consiga alinhar um gabinete. Eu tenho um escritório externo que consiga aliar esse escritório externo para que eu possa ter a cabeça mais livre um pouco para tratar de novas ideias. Eu estou um pouco que acumulando muita coisa, mas eu acho que faz parte disso aí, dessa vontade de fazer, mas eu acho que o tempo ele vai conseguir. Principalmente eu não tenho no meu gabinete ninguém que já trabalhou com política. Ninguém. Então a gente está fazendo de coração puro, vindo com a melhor boa vontade do mundo, tentando atender todo mundo que procura a gente, e eu espero que a gente consiga tornar isso dinâmico e isso bem produtivo no nosso mandato. No plano nacional, como o senhor está avaliando essa crise que foi colocada no governo, com a demissão do ministro Bibiano, enfim, tudo o que está acontecendo? Eu acho que todo esse problema traz um desgaste que é natural, mas eu acho que o tempo ele é o senhor de tudo, para resolver tudo. E às vezes é melhor você ficar em silêncio ou, de repente, tirar quem você acha que deve tirar. Mas a verdade vem à tona, eu acho que a gente deve abrir as investigações que devem ser abertas e tratar sempre com lealdade e sinceridade todo mundo que eu acho que eu acho que vai ter menos prejuízo com isso aí. Dentro da sua ação parlamentar, o que o senhor considera como prioridade, o que o senhor pretende implementar na sua ação parlamentar? Que segmento o senhor deve abraçar nessa legislatura? Olha, se eu tiver que pontuar algo principal, é a segurança pública. Uma segurança pública que reconheça o valor e o papel do seu funcionário, porque eu vou mostrar que ele, sendo mais valorizado,
melhor remunerado, mais bem tratado, ele vai trabalhar melhor ainda para a população de Alagoas, que essa sim é o nosso principal foco do nosso mandato. Pois é, e essa questão, por exemplo, que hoje é um problema no país, não é? O enfrentamento que se tem um policial com uma milícia passa a ser, digamos assim, um risco menor, não é? Na verdade, assim, o Brasil, a situação da segurança pública no Brasil é um caso que eu acho que nenhum país do mundo ele vive. Parte. É um caso à parte. O policial no Brasil, ele só sabe o que é ser polícia no Brasil, quem é polícia. É uma profissão, eu digo a você que é o único lamento que eu tenho da política é não poder mais tirar o meu serviço na polícia. Digo a você que se eu pudesse trabalhar um serviço pelo menos por semana eu tiraria. Que é a única coisa que faz muita falta para mim isso aí. Mas, enfim, foi o que a gente escolheu. E se um dia a gente reconhecer e valorizar essa categoria, a população tem... Essas distorções deixarão de existir. São muitas distorções, são problemas internos e externos. Não é só o gestor público, a sociedade também, ela não reconhece. Então a gente precisa melhorar essa cultura e entender o papel do policial, entender o papel do professor. Mas olha, o cara que arrisca a vida dele para defender a vida de um estranho, o patrimônio do estranho, realmente esse cara tem que ter um lugar especial na legislação, no seu coração, porque não é todo mundo que tem essa disposição de fazer, não. Em qualquer país desenvolvido, são setores estratégicos que recebem uma atenção também estratégica e especial dos governos, sejam eles federal, estadual ou no município, não é, deputado? Então, o país tem que fazer uma revisão do seu conceito de polícia e investir na capacitação, não é? O país tem que fazer, mas a imprensa tem que fazer, o pai tem que fazer, entendeu? Acho que todo mundo tem o seu papel nessa valorização, nessa busca. Porque, Gorete, se você um dia passar por uma situação de um assalto, de um sequestro, e você precisar da polícia, você vai ver que, como eu já entrei em residências assim, o cara lá de fora sem querer entrar, e quando a gente entra, que dá aquele segurança para aquele cara voltar para a casa dele. Mas esse é o papel da boa polícia. Mas isso é feito todos os dias. E tem que ser reconhecido pela população. Só que assim, a gente, às vezes, num erro, quer destruir toda uma corporação, entendeu? Numa falha. E não é fácil, não. A gente é carente de muita coisa e é preciso que todo mundo reconheça isso. Deputado, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. Algumas considerações? Não, só quero dizer aqui o povo que eu já disse. O mandato é feito para vocês, o gabinete está aberto para tratar dessas demandas e contem comigo para o que for certo e o que for justo. Obrigada, mais uma vez. À disposição. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.